Desde abril de 2024 começou a negociação com Bitcoin futuro na B3. Eu quero falar nesse vídeo sobre o que eu achei de muito interessante desse novo contrato e do que eu observei de um único ponto que eu entendo que ainda precisa ser melhorado para que isso caia no gosto do trader aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Ao final do vídeo, espero que se você tenha gostado do vídeo, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Eu estou sempre fazendo vídeo novo, respondendo principalmente as dúvidas dos investidores. E clicando no sininho você vai sempre receber essas recomendações de novos vídeos. Sempre falando sobre investimentos, tá, pessoal? Além disso, aqui embaixo, né, tem um link para um grupo de WhatsApp, onde todos os dias eu posto minhas opiniões sobre o mercado de ações, eventualmente algum call de algum ativo, mostro situações de mercado. Este acesso a esse link do WhatsApp é gratuito e vai ser muito bom tê-lo lá. Dia 16 de abril começou a negociação de Bitcoin futuro aqui na nossa bolsa, na B3, e de certa forma isso tem tudo para ser uma quebra de paradigma em relação a esse instrumento que vem sendo muito utilizado já pelo mercado, mas este mercado, de tempos em tempos, tem algumas intempéries e causando um pouco de insegurança para o novo investidor. Nós tivemos aí nos últimos anos algumas exchanges que tiveram problema, que fecharam a porta, e de certa forma isso cria uma insegurança nesse novo investidor, que gosta do produto, que gosta e começa a estudar o que é o Bitcoin. Mais uma vez, aqui eu não estou para falar de fundamento, da liberdade que isso traz, de você ter a sua autocustódia, isso tudo é magnífico. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa de uma porta de entrada, é assim, né? O brasileiro, até 10, 15 anos atrás, estava com o dinheiro dele na poupança, nos bancões, né? E aí, com o tempo, ele foi entendendo o que era a B3, se sentindo seguro, correndo para as corretoras. E o mais importante, o mercado futuro tem sido uma excelente porta de entrada para esses novos investidores. Tanto é que o contrato mais negociado no mundo é exatamente o índice futuro brasileiro. Só para vocês terem uma ideia e mostrando o potencial do mercado futuro aqui no Brasil e como isso atrai o novo investidor, atrai o trader, né? A gente pode colocar aqui na tela e observar exatamente o comportamento desse índice futuro, na verdade do mini índice futuro negociado aqui no Brasil, né? Quando a gente vai observar liquidez e volume, né, a gente teve no pregão passado, né, um volume de negociação de 469 bilhões de reais, né? A média dos últimos 20 pregões é de 456 bilhões, né? Nós tivemos no último pregão 4 milhões e 900 mil negócios, ou seja, o contrato futuro de índice, né, foi negociado 4 milhões, quase 5 milhões de vezes durante o pregão, e a média dos últimos 20 dias é de 4 milhões e 500 mil negócios, né? Ou seja, o contrato mais negociado no mundo, com maior volume no mundo, está aqui no Brasil. E isto mostra, né, que o mercado futuro é principalmente para o novo investidor, o cara que está vindo conhecer o mercado, uma grande porta de entrada. E isso acontece por alguns motivos, tá? Para mim, né, dois são muito importantes, tá? Primeiro que este contrato futuro é um contrato barato, você com pouco capital consegue começar a ter noções de gerenciamento de risco, que é muito importante para o trader, tá? E, portanto, com R$ 150 em conta, você consegue administrar dois contratos de índice, porque principalmente quem usa análise técnica, que é a maioria, né, do pessoal do varejo que usa esses mini contratos para tomada de decisão, você consegue, quando uma operação dá errada, uma distância entre o teu preço de entrada na operação até o stop de R$ 30, R$ 40, né? A gente também teve muito sucesso aqui no Brasil com a negociação no mercado futuro de dólar, né? A gente não tem um volume no dólar tão expressivo quanto tem no índice. A gente pode aqui mostrar para vocês também, tá? O dólar futuro, né, também tem uma negociação que ao longo dos anos é crescente, tá? Tá bem estável nesse último ano, né? Ontem, no pregão de ontem, né, foram negociados aí 129
bilhões de reais, tá? E o que é importante, né? Porque cada contrato tem o seu tamanho, né? A gente teve no dólar futuro ontem 620 mil negócios acontecendo durante o pregão. Pregão do mercado futuro que começa às 9 e vai até às 6h30. Vai funcionar assim para o Bitcoin também. No dólar, né, que tem uma menor liquidez, a gente ainda tem um contrato barato, né? Enquanto no índice, cada ponto, né, cada variação, que são 5 pontos, né, você ganha ou perde R$ 1, no dólar, cada menor variação que ele tem é de meio ponto, você ganha ou perde R$ 5. Você consegue também no dólar, principalmente para o trader, negociando no dia a dia, com gráficos mais curtos, né? Variações, distância entre o preço que você compra e aonde você quer sair caso a operação der errado, de 5 pontos, e, portanto, quando uma operação no dólar dá errado, você acaba ganhando ou perdendo, né, R$ 50 por contrato, tá? Ou seja, tanto o índice quanto o dólar tem uma vantagem muito clara de negociação. Você tem nos dois, né, com muito pouco capital, a possibilidade de fazer um trade, de começar, de dar o primeiro passo. E é isso que muito investidor quer. Começar, dar o primeiro passo sem precisar fazer um grande aporte de capital. E por um motivo, aliás, dois motivos muito importantes. Primeiro é que sem experiência tem que ser com pouco dinheiro mesmo, tá? Porque senão você corre um risco desnecessário de cometer um erro operacional, por exemplo, e perder muito dinheiro. Então, com pouco dinheiro depositado em conta, você já consegue dar os primeiros passos. E segundo, que a partir do momento que você vai ganhando experiência, você pode, por exemplo, começar utilizando um simulador, e a partir do momento que você vai ganhando experiência, você vai operar um contrato. E aí, se der certo ou não essa operação, com pouco dinheiro em conta, você vai ganhar e perder, cara, algo que nunca vai ser muito representativo se você tiver disciplina, e, portanto, você pode caminhar e ir ganhando experiência enquanto você aprende a operar maior, né? Tem sido assim com o contrato futuro aqui no Brasil. A gente sente uma evolução muito grande. A principal porta de entrada para a Bolsa, para a B3, tem sido exatamente esses contratos futuros. E acho que essa vinda do Bitcoin pode ajudar bastante esse cenário, inclusive abrindo porta para as criptomoedas. Por quê? Mais uma vez, isso não é uma estrutura definitiva, né? Bitcoin te dá aí alguma coisa que a B3, outros investimentos não pode dar, que é aquela coisa de você ter sua wallet, seus investimentos que você pode levar para onde quiser, ter liberdade, né? Mas como porta de entrada é fenomenal. O Bitcoin é um contrato futuro, portanto, por definição, você não paga por ele, sim pela sua valorização, ou se você tiver vendido pela sua, você ganha pela sua desvalorização, né? Você paga pela variação do contrato. O Bitcoin futuro tem o tamanho de 0,1 Bitcoin, ou seja, ele vale 10% do que o Bitcoin vale. Então, neste momento que eu estou gravando, o Bitcoin em real está R$340 mil, um Bitcoin. Então, o contrato futuro tem 10% desse valor, ele vale, portanto, R$34 mil. Você consegue fazer negociações tanto day trade, que é a porta de entrada da maioria que está chegando nesse mercado, e para isso você precisa ter a partir de R$100 depositado em conta na corretora. Vamos lá, legal, com pouco capital você consegue começar a negociar o Bitcoin futuro. E quando você vai passar de um dia para outro posicionado, aí sim você precisa de um capital muito maior, você precisa 50% do valor do contrato, e isso realmente é bem mais do que é pedido para contrato futuro de índice de dólar. Porém, também o Bitcoin tem uma maior volatilidade do que o índice dólar. Então, para a segurança tanto do trader, tanto do investidor, quanto da bolsa, quanto das corretoras, esse valor pedido é maior. É um contrato que vence todo mês e vai trabalhar das 9 da manhã às 6h30 da tarde. Mais uma vez, tenho certeza absoluta que isso será a porta de entrada para muitos investidores aqui no Brasil. Bom, já olhando, né, a gente teve aí nos primeiros dias de negociação com o Bitcoin, né, um volume negociado aqui de 320 milhões de reais, tá? Um volume de negócios também já representativo, 8.400
400 negócios aqui com Bitcoin, tá? E tem feito sucesso, tá? Eu já conversei com muitos investidores que estão abrindo conta numa corretora tradicional aqui no Brasil, onde ele se sente mais seguro, isso faltava para ele lá atrás, para operar Bitcoin na B3, que também dá para ele segurança, porque é uma das maiores bolsas do mundo. Isso tudo é ponto positivo, tá? O único ponto negativo que eu levantei e que gostaria, e quando tiver oportunidade, inclusive, vou conversar com todos os entes envolvidos, é exatamente o tamanho do contrato, tá? Você tem no índice, por exemplo, operando com gráficos muito curtos, né, um tamanho de stop quando você está errado, como eu já falei, de 30, 35 reais por contrato. Você tem no dólar a possibilidade de fazer trades muito curtos com um tamanho de stop que chega a 40, 50 reais. Né? Você opera no futuro do índice um contrato, você opera no futuro do dólar um contrato, e o tamanho mínimo do Bitcoin negociado aqui é um contrato, que tem o tamanho de 0,1 Bitcoin. Eu acho que este contrato ficou, para o público, que eu acho que mais iria aproveitar esse contrato, ele ficou grande. Por quê? Porque ele valendo 10% do Bitcoin, essa distância média, para qualquer variação plausível para o Bitcoin, te dá, quando errado, um prejuízo de, por exemplo, 300 reais. Né? E isso pode ser pouco para o cara que já tem experiência, isso pode ser pouco para o cara que já tem tempo de mercado, que tem um capital maior, mas para o iniciante é muito, tá? Eu queria tentar mostrar para vocês aqui exatamente isso aqui que eu estou falando, tá? Então a gente está pegando um gráfico aqui de 5 minutos do Bitcoin, mostrando uma possibilidade de trade que inclusive a gente viu online e tradou online com os nossos alunos, né? Eu gosto muito de rompimento a partir de um certo ponto e claro, né, rompimento é uma coisa complexa de se fazer, mas quando você aplica os filtros certos, acaba sendo interessante. A gente pensou em compra de Bitcoin exatamente no rompimento desse topo. Tá? Usualmente, os traders usam os fundos dos gráficos para colocar o seu stop. Ou seja, lá em cima você compra e se o Bitcoin cair e perder esse fundo, aqui a gente admite que errou. Tá? Essa distância que a gente tem aqui é de 5.500 pontos. Ou seja, nesta operação, operando um contrato, se a gente tiver errado, a gente vai perder 530, 500, deixa eu só ver aqui, 530, 540 reais. Tá? E é difícil que isto aqui seja menor, que essa distância seja menor, a não ser quando a gente tem, como tivemos no pregão de ontem, né, uma volatilidade muito pequena do Bitcoin. Tá? Vamos lá, de novo. Tá? Mesma estratégia, comprar no rompimento do topo e aqui, ó, estopar no rompimento do fundo. Esta variação aqui é uma variação de 2.000 e poucos pontos. Mesmo um dia de pouquíssima volatilidade com Bitcoin, essa operação daria um prejuízo, se a gente tivesse errado, de aproximadamente 230 reais. Né? Levando em conta entrada com spread, saída com spread, portanto, fica caro para o novo iniciante. Quando a gente compara com o índice futuro, tá? Vou fazer isso aqui num gráfico de 5 minutos, né? Essa mesma comparação pode ser feita aqui, né? Então, se a gente comprar no rompimento desse topo, né, o stop abaixo desse fundo, a gente teria aqui, ó, um risco de, só para aproximar, tá? Que seja 500 pontos, tá? Cada ponto, tá, vale 20 centavos. Então, 450 pontos, não precisa aproximar, daria aqui um risco médio nessa operação de 90 reais por contrato, tá? E ainda é muito, é mais usual que a gente tenha alguma coisa parecida com isso, tá? Então vamos lá, comprando o índice futuro aqui, com stop aqui nesse fundo, tá? Essa distância de qual é? Ó, 200, 300 pontos, tá? Ou seja, um risco aqui nessa operação de 60 reais. Ou seja, entendo eu que o contrato futuro de índice é o contrato mais negociado no mundo porque atraiu o grande investidor, atraiu os robôs, mas atraiu também o varejo que gosta deste produto, principalmente porque dá a possibilidade dele entrar com pouco capital
e perder pouco quando está errado e, de certa forma, treinar, ganhar experiência operando pouco. O Bitcoin futuro abre uma porta interessante, dá segurança para o investidor, ele vai operar isso na mesma corretora que ele já opera ações, pela mesma bolsa, que é uma das maiores bolsas do mundo que ele já conhece, que ele já confia, ou seja, é uma excelente porta de entrada, mas para esse ganho de experiência e para essa turma que está chegando, é um contrato que ficou caro. E como é que isso se resolve? A evolução disso vai ser, por exemplo, fazer um contrato no futuro que tenha, sei lá, um quinto desse tamanho, um décimo desse tamanho, para que você consiga, com um contrato, com muito pouco capital, pegar boas variações do Bitcoin e arriscando uma quantidade pequena de dinheiro, atraindo, portanto, um público que é hoje o público do Bitcoin, que opera pouco, que está dando os primeiros passos, que está aprendendo, que está conhecendo esse novo mercado. Então, olha, mercado cada vez mais democrático, não que o Bitcoin já não tivesse de alguma forma sendo negociado na Bovespa, né? Porque você tem aí mais de 10 ETFs de Bitcoins que já era possível você fazer operação, mas nesse formato de contrato futuro, que é um formato que agrada, cai muito bem. E eu acho que a gente só precisa conversar com esses entes envolvidos para que a gente mude o tamanho desse contrato, aí vai ficar perfeito. Beleza? Então, se você é trader, começa a dar uma olhada, tá? Porque tem muita oportunidade, principalmente para quem tá mais experiência, que tem mais experiência, e para você que está começando, vamos lutar aí para ver se a gente consegue um contrato um pouco menor para dar essa possibilidade de você treinar, começar, dar os primeiros passos, arriscando muito pouco. Beleza? Bom, gente, um grande abraço para vocês e até nosso próximo vídeo.